Bora, pessoal! Continuando, eis aí a mágica, de novo, estamos de volta. Vamos agora do hiato, o último dos encontros vocálicos. Na verdade, se tem alguém que pode ser chamado de encontro vocálico, é esse cara aqui, porque esse maluco é o único formado por vogal e vogal. E aí é um detalhe, ele por ser formado por vogal e vogal, sempre virá separado, porque eu não posso ter mais de uma vogal em uma sílaba. Então, quando eu repetir as letras, obviamente, eu terei hiatos. Então, por exemplo, em Caatinga, temos aí a presença de um hiato. Em Creem, tá? Não esquecendo, ó, é M no final. Rolou um ditongo aqui também. Mas E, A, assim como em Xiita, em Jou, que perdeu o acento assim como Creem, né, pelo novo acordo, e na palavra Juúna. Então, se aqui eu tenho a repetição das vogais, com certeza eu apresento hiato em todas elas. Bom, num outro detalhe também importante, deve ser levado em consideração a questão da pronúncia. Muitas vezes a pronúncia equivocada leva a uma separação indevida. Por exemplo, falamos sobre a palavra gratuito, que em muitos lugares é pronunciada gratuito. Uma outra palavra que passa por um processo semelhante de pronúncia equivocada, levando à classificação incorreta do encontro vocálico, é esta palavra aqui. Muita gente fala é ruim. Parceiro, ruim é teu português, tá? O certo é ruim, maluquinho. Então, aqui temos a presença de um hiato. Então, não é ruim, e sim ruim. Nos outros casos, nós vamos perceber que 3 das palavras apresentadas aqui, temos um total de 5, as 3 primeiras, você claramente percebe a presença do hiato. Por quê? Porque nós temos aquela escala de valores. O A vale mais do que todo mundo. Ao analisarmos a palavra baú e a palavra país, vamos perceber que o U e o I aparecem acentuados. Você nunca vai ver uma palavra que tenha semivogal com acento. Então, a partir do momento que eu tenho o A, que sempre é vogal, acompanhado do U acentuado, esse U, então, ele brigou com o A. Eles não podem mais conviver, tá? Então, separa e cria-se aqui um hiato. Porque se o cara que vale menos aparece acentuado, ele também apareceu na condição de vogal. Então, claramente, vamos perceber a presença de um hiato, né? Em país não é diferente. O I vale menos do que o A, mas se o I aparece acentuado, esse cara também está na condição de vogal. Na palavra míope, também acontece algo desse tipo. O O vale mais do que o I, né? E se o I aparece acentuado, então, com certeza, em míope, temos a presença de hiato também. No caso da palavra ruim, é um hiato clássico, pronunciado de maneira equivocada. E, por último, a palavra poeta. Bom, se analisarmos a sílaba mais forte da palavra poeta, vamos reparar que o E tem um som mais forte do que o O. Se o E tem um som mais forte do que o O, eles não podem ficar juntos no mesmo lugar. Porque esse cara vale 3 e esse cara vale 2, mas em poeta o E tem um som que sobressai, logo esse camarada aqui vai ser separado. Então temos também a presença de um hiato. E aí você pode pegar aquele bisuzinho maroto. Se o O e o E estiverem juntos, sempre haverá um hiato. Só não haverá se sobre o O houver um tio. Aí é ditongo certo. Agora, O e E, como joelho, coelho, por exemplo, tá? Ainda que o E tenha a pronúncia fechada, você tem a presença de hiato, isso é bizu. Agora, na questão do hiato, nós temos aqui 3 palavras que merecem uma atenção especial. Quando o camarada observa essas palavras, ele pensa automaticamente em séria, anúncio e mágoa. Quando, na verdade, para que ele tivesse séria, anúncio e mágoa, ele precisaria de acento gráfico. Então, embora sejam palavras, né, praticamente iguais, nós temos aqui seria, anuncio e magoa. Se você reparar o que as palavras têm em comum, a penúltima vogal é mais forte. Ou seja, esse cara está atuando como semivogal. Ou seja, aqui é seria,
anúncio e aqui seria magoa. Então, podemos concluir que as três palavras apresentam hiato. Agora, levando em consideração a possibilidade de acentuarmos as palavras, eu passaria a ter aqui, por exemplo, séria, teria como segunda palavra anúncio e a terceira eu teria mágoa. Então, nesse caso, a partir do momento que você acentua a sílaba anterior, você não tem mais condições de separar o encontro vocálico aqui. Se você reparar no início da nossa aula, quando falamos sobre ditongo crescente, vamos perceber que os exemplos ali mostrados, todos tinham acento. Isso porque, para uma palavra terminar em ditongo crescente, é necessário que haja acento na sílaba anterior. Então, aqui, séria, anúncio e mágoa, temos casos de ditongo. Percebemos a presença da sílaba anterior acentuada e podemos criar o seguinte bizu: acentuou, ditongou. Então, se você tem acento na sílaba anterior, você tem ditongo crescente. Se a formação parecer um ditongo crescente, mas não houver acento na sílaba anterior, pode ter certeza de que vamos separar e aqui haverá um hiato. Beleza? Então, fechando os encontros vocálicos, bora para os encontros consonantais. Bom, observamos aqui que tropa, espera e táxi. Para muita gente, nós vamos observar tropa com um encontro consonantal, sem sombra de dúvidas, até porque, ao se fazer a separação da palavra tropa, nós temos o TR aqui, ó, duas consoantes juntas, beleza, encontro consonantal sem discussão. Até aí, perfeito. O problema é que muita gente boa pensa que encontro consonantal é a junção, o encontro de consoantes numa mesma sílaba. Não. O encontro consonantal se caracteriza pelo encontro de duas ou mais consoantes em uma palavra, não necessariamente numa mesma sílaba. Por quê? Tropa tem encontro consonantal? Certamente tem. Só que a palavra espera, cuja separação é esta aqui, também tem encontro consonantal. Ah, mas você tem o S de um lado e o P do outro. Qual é o problema? Fazendo um diálogo aqui com a questão do hiato, nós temos uma vogal, fica cada vogal de um lado. Então, eu separo. Não deixou de ser encontro vocálico por isso. Então, o que te faz pensar que o fato de ter uma consoante de cada lado descaracterizaria o encontro consonantal? Absolutamente. Então, esse S e esse P configuram, sim, um encontro consonantal. Tá? A diferença é que quando temos um encontro consonantal, como o caso de tropa, que seria uma consoante mais um R, nós temos o encontro consonantal que a gente classifica como encontro consonantal perfeito, conhecido também como estável. Tá? Já no caso de espera, que não tem aquela coisa de consoante mais R, eu tenho encontro consonantal instável, ou encontro consonantal imperfeito, mas não deixa, em momento algum, de ser encontro consonantal. E vou além, maluco. Se você tem uma palavra como táxi, acredite se quiser, meu amigo, eu tenho encontro consonantal, sim, senhor. Ah, professor, mas eu não estou vendo duas consoantes. Cuidado com a questão gráfica, não confunda a questão gráfica com questão fonética. Se nós analisarmos a palavra táxi, nós vamos perceber que há, nesta palavra, o som de duas consoantes, porque a palavra táxi, foneticamente, ela seria representada da seguinte maneira. Você tem, por exemplo, 4 letras, mas se você pensar foneticamente, você tem 5 fonemas. Você tem o som xi, representado pela letra X. Esse é o quê? É o processo ao qual nós chamamos de dífono. O X é uma letra
dífona. O que seria isso? O dífono é algo que se opõe ao dígrafo. É a propriedade que uma letra, no caso o X, possui de constituir dois fonemas. Tá? Então, se o X tiver o som XI, haverá sim um encontro consonantal, e isso já foi cobrado em concurso. Então, se o X tiver o som XI, teremos sim encontro consonantal. Bom, um ponto aqui que merece, né, um destaque é que nós temos duas palavras aqui, sublime e sublingual. Bom, ambas as palavras começam com sub, só que há uma diferença. No caso da palavra sublime, nós temos esse sub aqui que pertence à palavra primitiva. Então, sublime não possui o que sublingual possui, que seria um prefixo. O sub, né, que nós temos na palavra sublingual é um prefixo. E essa questão de encontro consonantal perfeito, que mencionamos aqui ocorrer na palavra tropa, consoante mais R, vale também para o L. Então, no caso de sublime, nós temos uma consoante, que seria o B, mais o L. Aqui nós temos um encontro consonantal perfeito. Então, o que seria esse encontro consonantal perfeito? Consoante mais R ou consoante mais L. Então, a palavra sublime apresenta esta separação. Então, você tem sublime. O B e o L estão juntos. Mas essa questão de encontro consonantal perfeito não se aplica em casos de prefixo. Na palavra sublingual, o sub, por ser um prefixo, não poderia formar esse encontro perfeito com a palavra em questão, que no caso seria a palavra lingual. Então, o sub fica aqui íntegro, você não mexe nele, tá? E você passa a ter a palavra sublingual. Então, em casos de prefixo, não haverá a formação do encontro consonantal perfeito, certo? Em sublime, tá? O sub não é prefixo, ele pertence à palavra primitiva. Só há um caso em que você poderia separar esse sub, se a palavra começasse por vogal. Outro problema de pronúncia. Muita gente pronuncia suboficial. Não é suboficial, é suboficial, porque a palavra começa com vogal. Logo, o B forma uma nova sílaba com essa vogal. Certo? Então, você tem encontro consonantal perfeito, consoante mais R ou consoante mais L, exceto em casos de prefixo. Beleza? Vamos que vamos! Agora chega a hora de falarmos dos dígrafos. Bom, comentamos o X aqui, dífono, que se opõe ao dígrafo. Por quê? Dífono, uma letra constituindo dois fonemas. Dígrafo, são duas letras apresentando um único som, um único fonema. Bom, nós temos dois tipos de dígrafo na língua portuguesa. O dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal. Os dígrafos vocálicos são representados pelas vogais, acompanhadas de M ou N. Mas presta atenção nessa observação aqui, ó, que o A e o E, se estiverem no final de palavra, configuram encontros vocálicos e não dígrafos. Tá? Já o I, o O e o U formam dígrafo vocálico em quaisquer situações. Então, in, on e sempre serão dígrafos vocálicos. An e em somente no interior da palavra. Beleza? No caso dos dígrafos consonantais, nós temos aí QU, GU, CH, LH e NH. O que esses 5 caras aqui têm em comum? São dígrafos inseparáveis. Esses nós não podemos separar. Já os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC são dígrafos que sempre serão separados. Nos dígrafos consonantais, tá? Temos também uma observação. Se liga aqui. QU, GU, SC e XC serão dígrafos diante de E ou de I. Tá? Com relação
ao QU e ao GU, falamos anteriormente, junto do A ou do O será pronunciado. Beleza? Vamos à mágica, voltamos já.